A maior objeção, na minha parte, era o medo de fazer um investimento e esse recurso empenhado na mentoria pudesse me fazer falta de alguma maneira, porque quando chegamos aqui a gente tem a nossa vida econômica muito controlada, a gente ainda não sabe muito bem quais são as nossas necessidades cotidianas, quanto a gente vai precisar despender para viver. Então eu tinha muito medo, acho o preço justo, achei o preço justo desde o primeiro momento, mas eu tinha medo de assumir essa responsabilidade, esse compromisso e depois me faltar em euros para que eu pudesse viver bem aquele mês, aquele período. Eu superei essa objeção, esse obstáculo, primeiro fazendo um mergulho dentro de mim e pensando, mas Deus nunca me deixou faltar nada. Eu sou uma pessoa de fé. Então eu conversei com Deus mesmo, entrei nessa intimidade, falei para Ele, Senhor, o que isso pode me trazer de bom? E eu entendi que tem uma fase que é a semeadura, olhando para a natureza, essa natureza que a gente tem aqui. Olhando para a natureza, tem um momento em que a plantinha nem aparece, porque a semente está lá dentro da terra. E quando a gente menos espera, a gente começa a ver aquela semente brotando e florescendo. Então eu pensei, bom, vou correr o risco, vou enfrentar a insegurança e o medo, porque é ela que me paralisa e eu não posso ficar paralisada por ela. Eu decidi que a minha vida ia mudar. E se essa oportunidade está se apresentando para mim, é porque existe ali alguma coisa que eu preciso saber, que eu preciso conhecer para alavancar. O principal resultado foi a mudança de mentalidade. Aprendi uma coisa com o Andrei fundamental. Os pensamentos a gente não pode evitar quando os pensamentos chegam, mas a gente pode impedir de que eles permaneçam. Então ele ensinou um recurso que era, para cada pensamento negativo, quando você perceber, bloquear imediatamente e transformar num pensamento positivo. Nossa, isso tem feito toda a diferença. Esse foi um ponto importante. O outro ponto importante foi entrar na ação, parar de ficar, mas e se, né? Que é a mudança de mentalidade, quer dizer, tudo está muito relacionado. Escrever tudo aquilo que é um desejo, né? Uma conquista, celebrar cada conquista, nossa, isso tem feito muita diferença. E aí, assim, eu não tinha nem atividade profissional aberta. Eu sou lenta para dar os passos, porque eu fico, e se, essa é uma característica minha. Mas isso está mudando a partir da mentoria que tive com ele. A capacidade de organização do Andrei, a devolução, porque tudo aquilo que ele prometeu, ele entregou, né? A orientação por escrito de cada passo que eu deveria tomar, na medida em que eu fosse agindo, né? Agindo para a construção do meu negócio. Então eu tenho esse material, o material é incrível, eu tenho esse material ao qual eu recorro sempre que eu preciso. Então assim, para mim, por um problema meu, não um problema da mentoria, foi lento o processo, o meu processo depois foi lento, mas eu estava passando por um processo de transformação muito grande, então eu também aprendi a aceitar o meu ritmo, a aceitar o meu tempo, mas a principal situação foi eu me colocar na direção daquilo que eu verdadeiramente gosto e quero fazer, porque antes eu estava buscando alguma coisa que me era muito fácil. Por exemplo, dar aula de língua portuguesa para mim é muito fácil, eu fiz isso durante a minha vida inteira, mas assumir a escrita como um desafio e trabalhar com ela e tê-la como meio de vida era algo que era distante, mas na verdade é o que chama o meu coração. Então isso foi fundamental para mim. Olha, eu acho que você que está começando o seu negócio, ou que já tem o seu negócio, mas está emperrado, você sente que a coisa não vai para frente, a mentoria é fundamental. O Andrei é assertivo, ele desafia, ele nos coloca, nos provoca o tempo inteiro a refletir, mas afinal de contas, o que você quer para a sua vida? Então eu recomendo porque de verdade vai fazer a diferença, porque está fazendo a diferença para mim. Eu ainda não acabei não, meu negócio está aí, né? Estou iniciando todo esse processo, eu não era empreendedora, nunca tinha sido, sempre fui colaboradora. Então essa transformação, essa mudança de carreira
é algo fundamental. Faça a mentoria porque vale a pena. Eu quero, antes de qualquer coisa, agradecer ao Andrei por toda a disponibilidade, por ele colocar a vida dele na transformação da vida das pessoas. Isso faz diferença no mundo. Obrigada, cara. Segue em frente porque eu vou contigo e vamos chegar às alturas.